para resumir logo de cara. Em algumas definições, você vai ouvir alguns autores dizer o seguinte: cosmovisão é a lente pelas quais você enxerga o mundo. Isso faz sentido, mas também não faz tanto sentido porque óculos você tira e cosmovisão você não tira. Eu prefiro a definição de um filósofo cristão chamado James Sire. Ele diz que cosmovisão são compromissos que nós temos de maneira consciente ou inconsciente. O que isso significa? Um exemplo bobo, mas que eu sempre gosto de dar. Quando a gente casou, a nossa mãe tinha um jeito de organizar a geladeira, certo? Aí chega a nossa esposa e tem algumas coisas diferentes, ou tudo diferente. Por exemplo, a minha sogra guarda cebola e batata fora da geladeira. Então a minha esposa tende a fazer a mesma coisa. Minha mãe guarda dentro da geladeira, lá na gaveta lá embaixo. Isso é cosmovisão. Se a gente for perguntar para cada uma delas por que cada uma delas age dessa maneira, elas não têm explicações racionais, culturais, éticas, seja lá o que for para explicar por que a batata tem que ficar fora da geladeira e por que ela tem que ficar dentro da geladeira. Porque são compromissos que nós temos com a realidade. Antes de tomar qualquer decisão, se eu falar assim, ó, gente, faça aí uma lista, fecha os olhos todo mundo, faça uma lista na sua cabeça das 5 coisas que você mais gosta de fazer. Beleza. Na sua cabeça, você pode abrir agora. Quem fez essa lista nesse sentido assim? Ou embaixo não? Levanta a mão. Quem fez assim e ainda colocou isso aqui na sua cabeça? Lá. Quem fez essa lista em blocos ao invés de linhas? Quem fez essa lista com imagens ao invés de listas ou blocos? Quem imaginou, viu as coisas? Por exemplo, em primeiro lugar, eu gosto de jogar bola. Você se viu jogando futebol. Isso aqui é a sua maneira de pensar. A primeira resposta que o seu cérebro dá a uma pergunta normal que nós fazemos é a maneira que você mais se sente à vontade de pensar. Isso também é cosmovisão. Isso aqui já é uma dica preciosa para você estudar. Se você respondeu assim, na hora de anotar a matéria, anote em tópicos. Você vai guardar de maneira mais simples. Se você respondeu assim, faça blocos, traga uma régua, faça anotações, circule eles. E se você respondeu assim, talvez seja a pessoa de tirar fotos ou pegar o slide com o professor que você é um chato, né? Fica pedindo slide e você funciona melhor visualizando as coisas. Isso tudo é cosmovisão. Ninguém nunca te disse que isso aqui é melhor que isso aqui. Mas você, de maneira inconsciente, pensou sem eu falar para você. Faça uma lista na horizontal, faça uma lista na vertical, faça uma lista visual, com blocos, com desenhos. Isso é cosmovisão. Se eu falar para vocês assim a pergunta: qual é o ministério mais importante da igreja? A maneira que você pensar também é cosmovisão. Porque uns vão dizer, é a pregação da palavra. Outros vão dizer, não, o ministério infantil. Outros vão dizer, não, é o louvor. Outros vão dizer, é a recepção. Porque se o pessoal vai receber bem lá, não volta mais. Existe, afinal de contas, o ministério mais importante dentro da igreja? O pastor é mais digno do que a senhorinha que lava o banheiro? Mas isso é cosmovisão. É assim que nós pensamos, porque são compromissos que nós vamos adquirindo conforme nós vamos crescendo na nossa caminhada, e a gente vai ver isso ao longo da nossa matéria, tá bom? Eu preciso passar a emenda para vocês, tá bom? Vou fazer isso de maneira mais breve possível. Como funcionam nossas avaliações? O pessoal que já me conhece sabe que eu não gosto de prova, mas o Fábio me obriga da prova. E eu sou obrigado a obedecer o Fábio, senão ele não me deixa mais da aula aqui. Então nós teremos prova, mas minha prova não é de decorar, escolher. Muito provavelmente eu vou trazer um caso para você
dá a sua impressão sobre aquele caso, que vai ter a ver com toda a matéria que nós vamos ver, tá bom? No último dia de aula, ok? E eu vou dar para vocês alguns artigos e alguns trechos de livros para vocês lerem. Vou falar para vocês aqui alguns dos meus preferidos. Esse livro aqui é um dos meus preferidos para tudo na vida. Chama A Morte da Razão, de um filósofo cristão chamado Francis Schaeffer, americano. Morte da Razão. Morte da Razão. Hoje de tarde eu procurei e eu vi algumas edições diferentes dessa. Essa aqui é muito antiga. Quer ver? Está falando da oitava edição de 2001, então deve ser coisa de década de 80 isso aqui. Você acha isso aqui, essa edição aqui no Estante Virtual e acha versões mais novas na Amazon, por exemplo, ao Chego de Tarde e outras editoras. Não é um livro barato. Olha isso aqui, gente. Ele tem 95 páginas e é super pequenininho. Custa R$40, é muito dinheiro por livro desse tamanho. Mas é muito bom. Então, se você tiver vontade, coragem, disposição, compre, tá bom? E se você comprar, vai aumentar a sua nota de livro dele, ok? Só me fala, professor, vou ler Morte da Razão, achei, consegui comprar, estou lendo, e na última aula, ou quando você acabar de ler, você me fala, eu li o livro, eu não quero resenha, eu já li o livro, eu sei o que ele fala, tá? Não quero sua resenha, suas impressões, eu quero que você leia para você. Ah, e se eu mentir? E se eu não ler e mentir falando que eu li? Eu estou no seminário para estou entre irmãos. Então não precisa se preocupar com a ética de vocês. Somos todos salvos e regenerados pelo Senhor Jesus. Então, se você escolher esse livro, você vai primeiro procurar, comprar, chegou e falou, ó, vou ler esse livro, e quando acabar de ler, você fala, professor, eu li. Pode ser no WhatsApp mesmo, tá bom? Pode ser aqui em sala de aula. Já li. Já metade da sua nota, ok? Lê esse livro inteiro. Vai passando aí, só pode tirar a foto se quiser. Esse livro aqui, ele fala de cosmovisão de maneira muito particular sobre igreja. Ricardo Agreste é um pastor presbiteriano, pastor da igreja presbiteriana Comunidade Jardim Primavera, aqui em Campinas. É um cara bem famoso no meio de plantação de igrejas. Essa editora aqui, Z3, acho que é da própria igreja dele. Esse livro é muito bom, gente. É muito bom. Ele traça alguns paralelos em relação a como a cosmovisão da igreja pode ser repelente para as pessoas que querem entrar nela. Por isso que o livro chama Igreja do Fora, ok? Então ele dialoga muito bem sobre a questão da nossa percepção da cultura e nossa relevância, envolvimento e relacionamento com a comunidade enquanto nós somos cristãos, ok? Até que ponto eu tenho que abrir mão das minhas convicções, ou se eu deveria abrir mão das minhas convicções para convidar o meu vizinho para a igreja? E se topar aí, como é que vai ser lá dentro? Ok? Se você topar também, ele tem mais páginas do que aquele, 126. Mas as letras são muito maiores e muito mais espaçadas. Então eu acho que isso aqui é até mais fácil de ler, porque ele também tem figuras no meio. Ok? Muito bom. Esse aqui é um livro bem mais barato que aqui. E se você também decidir ler esse livro, você vai comprar e falar, eu vou ler a igreja, estou fora. E depois você fala que lê. Tá bom? Combinado? Nossa, percebia, né? A próxima visão que está falando de assistir a usurpadora e vai muito baixo. Como é que é isso? Esse livro ali, a mulher ganhou quando era adolescente. Isso aí, o livro de adolescente dela tomou para ela. Esse livro é polêmico. Ortodoxia Humilde, do Joshua Harris. Quem já ouviu falar de Joshua Harris? Quem conhece o John Piper? Beleza. A gente costuma brincar no dicionário no seminário. 1 João, 2 João, 3 John Piper. Okay. John Piper foi um dos mentores do Joshua Harris. Por que foi? Há uns 4 anos atrás, o Joshua Harris apostatou da fé dele. Simplesmente, coisa de 2 meses antes ele anunciou o fim do casamento, ele estava divorciando, depois falou que não se considerava mais cristão. E por que você está indicando o livro de um cara que fala que não é mais crente? Porque a verdade não depende de quem crê nela. Algumas coisas que o Joshua escreveu aqui, de fato, eram fruto de uma mente que estava se perdendo ao longo da caminhada. E você tem maturidade para ler e perceber isso. Mas também tem coisas
são princípios eternos e que não vão mudar porque ele achou que é melhor ser homossexual do que ser um crente. Ok? Eu acho que você não encontra mais esse livro porque a Nova decidiu tirar de circulação quando ele apostatou. Mas você vai encontrar ele em sebos e tal. Esse aqui é uma recomendação que eu faço para aqueles que não se escandalizam com as coisas. Porque o livro fala um monte de coisa difícil? Não, muito pelo contrário. Esse livro fala sobre ortodoxia, a maneira correta de pensar. Pensa bem, o cara escreveu sobre isso e depois apostatou. Mas é um cara que apostatou. Ok? Então, se você decidir também, você vai ter trabalho para achar esse livro e vai me dizer que leu. Mas é um livro muito bom. Esse aqui, Inteligência Humilhada, do pastor, professor Jonas Madureira, meu colega de Martin Luther, ok? Meu colega de Palmeiras também. Eu não vou fazer você ler esse livro todo, porque ele é muito longo. Eu vou escolher alguns capítulos desse livro para quem decidir ler esse livro aqui, tá bom? Eu indico você comprar porque eu acho que ele custa a mesma coisa do que aquele lá, o Morte da Razão, pequenininho, coisa de 40 e poucos reais. Esse aqui nem é meu, da biblioteca do seminário, que eu peguei emprestado. Então, se você decidir ler esse livro, você fala para mim, eu quero ler Inteligência Humilhada. Aí eu te falo quais capítulos você deve ler, tá bom? Qual a vantagem desse em relação aos outros? O Jonas e o Ricardo são pastores brasileiros. Eles falam de uma visão brasileira de vida. Então, na minha opinião, a leitura é muito melhor, porque você consegue entender melhor o que ele está falando e o ponto de vista dele do que um cara gringo falando. Mas é um excelente livro também. Ok? E esse aqui é um livro chamado Perspectivas, é um curso de missões. Se eu não me engano, acho que deve ter também em Campinas. Eu super aconselho quem se interessar por missões fazer esse curso. Eu fiz. Aí quando você faz o curso, você ganha esse livro. Tem vários artigos diferentes sobre cultura, missão, cosmovisão, é muito legal. E desse livro vai vir os artigos que eu vou mandar para vocês lerem. Aí eu vou fazer um PDF e mandar para vocês lerem. Ok? Só para indicar da onde vem. Mas é muito legal. Se você tiver vontade de conhecer mais, se envolver em missões, de repente na sua igreja o Ministério de Missões está meio parado, excelente curso para você. Ok?